Na sociedade do século I, descobri que a mulher com quem se estava prestes a casar estava grávida de outro. Não era apenas tipo um probleminha de relacionamento que você resolve com uma conversa difícil. Era uma sentença de morte social. Com certeza. E dependendo de como a lei da época era interpretada, possivelmente uma sentença de morte literal, né? Por apedrejamento. Exatamente. É um cenário de proporções catastróficas. E hoje a nossa investigação a fundo vai focar no exato segundo em que um homem decide não destruir a vida da sua futura esposa. Eu tô muito curiosa para desbragar isso hoje. E eu tô muito animado pra gente mergulhar nisso. E o que torna essa abordagem tão intrigante é que nós vamos deixar de lado aquela leitura mais superficial que a maioria das pessoas faz dessa narrativa. Aquela leitura de escola dominical, sabe? Total. Nós vamos olhar para a arquitetura invisível dessa decisão. Vamos analisar o maquinário interno que operava na mente de uma pessoa, enfrentando o que era para todos os efeitos o colapso do mundo dela. Para quem nos acompanha, a missão hoje é pegar uma única frase histórica que retrata esse dilema de José em relação a Maria, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20, e colocar essa frase sobre um microscópio linguístico bem rigoroso. Isso. E o nosso guia para essa imersão de hoje é um documento denso, muito bem estruturado, chamado Estudo Bíblico de Mateus 1, verso 20, na visão triunfanista. Foi escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. É uma dissecação peça por peça do grego koiné original. E bom, só para alinhar as expectativas de quem está escutando, a nossa abordagem aqui é puramente analítica, tá? Não estamos endossando uma visão religiosa ou teológica específica. Exato, nosso papel não é tomar partido. Perfeito. O que a gente quer investigar é a lógica interna, os conceitos e a mecânica linguística surpreendente que o autor traz nesse documento. Porque é impressionante que uma cena tão famosa do mundo ocidental contém uma verdadeira matriz de psicologia humana ali. Pois é. Até porque, quando a gente lida com textos antigos dessa magnitude, a tradução que chega até nós costuma dar uma lisada nas arestas, sabe? O grego koiné, que era a língua franca do Mediterrâneo na época, tinha uma precisão cirúrgica para descrever estados mentais. Uma única palavra no original pode conter toda uma tese jurídica ou filosófica que a nossa tradução para o português acaba resumindo num verbo super simples. Então vamos começar ancorando essa história na lama e na poeira da realidade humana. O estudo não começa falando sobre o céu se abrindo ou coisas místicas, né? Não, de jeito nenhum. Ele foca bem na terra mesmo. Ele começa focando no Monte de José, no ápice do estresse. Ele descobre a gravidez, a lei exige uma coisa, a honra daquela sociedade patriarcal exige outra. Como o texto original descreve o que de fato está passando na cabeça dele? A palavra-chave que o autor da análise traz à tona aqui é dianoistai. E entender esse termo grego é o que muda o jogo todo. Dianoistai. Tá, e o que significa? Em muitas leituras superficiais, as pessoas imaginam que José tomou um susto enorme, sentiu raiva ou tristeza e decidiu de supetão abandonar a noiva. Mas dianoistai vai totalmente na contramão disso. Como assim? A raiz da palavra indica um processo interno prolongado de profunda reflexão. É uma ponderação analítica e sistemática. Ele está ali matutando. Peraí, uma pausa. Então o texto está dizendo que ele não estava agindo por impulso. Porque, para ser honesta, diante de uma traição percebida naquela época, a reação padrão seria uma raiva explosiva. Com certeza. O normal seria o escândalo. Mas se o termo significa essa deliberação metódica, a imagem que me vem à cabeça não é a de um homem aos prantos no chão. Lembra muito mais um gestor de crise de relações públicas moderno. Olha, essa é uma analogia fantástica. Sabe aquele profissional que recebe de madrugada a notícia de um escândalo que vai arruinar a empresa? E ele senta no escritório, olhando para a parede, tentando encontrar uma brecha no contrato para salvar todo mundo sem quebrar as leis do mercado? Ele tem a fúria da opinião pública de um lado e a destruição total da vida de uma pessoa do outro. Nossa, essa metáfora do gestor de crises ilustra perfeitamente o grau de tensão intelectual envolvida nessa hora. Porque naquela cultura, o noivado já era um contrato legalmente vinculativo. Romper esse contrato exigia um processo formal de divórcio. Caramba, já era tratado como casamento no papel? Exato.
E se ele levasse o caso a público para justificar o divórcio, a lei mosaica entraria em ação. Maria seria exposta ao vexame público, à completa rejeição da comunidade e, na pior das hipóteses, à punição física extrema. O apedrejamento que a gente mencionou. Isso. O que a análise de Diano Stai nos mostra é que José estava calculando variáveis e consequências. A intenção dele de repudiar secretamente era justamente a tentativa de criar essa brecha legal. Ele estava tentando cumprir a obrigação dele perante a lei sem destruir a dignidade humana de Maria. Nossa, o que me leva a uma constatação muito curiosa. Se a linguagem original insere uma palavra tão carregada de intenção cognitiva para descrever essa ponderação profunda, isso não muda completamente o papel do personagem na história? Muda de forma drástica. E esse é um ponto muito forte da análise do documento. Tratado como um figurante silencioso, tipo um mero pano de fundo para a narrativa de Maria e do nascimento. É verdade. Mas ao evidenciar esse estado de Diano Stai, o texto original eleva ele de um mero observador passivo a um participante ativamente intelectual e moral. Ele é alguém que sofre com a ética da situação. Ele busca ativamente a justiça e não a vingança. Isso dá uma profundidade incrível para a cena. Total. O narrador precisava estabelecer essa base racional e humana, hiperrealista, justamente para contrastar com o evento extraordinário que está prestes a quebrar esse cenário. E nossa, como precisa quebrar? Porque voltando ao nosso gestor de crises, ele calculou todas as rotas e descobriu que simplesmente não tem saída. Ele esgotou as opções legais e sociais. Ele está preso numa paralisia analítica. A mente dele deu um nó lógico gigante. O tabuleiro de xadrez não tem mais nenhum movimento seguro. A narrativa exige uma intervenção externa para tirar esse homem do impasse. É aqui que entra o tal mensageiro, certo? Exato. Quando a lógica humana esgota os seus recursos, o texto introduz esse elemento de quebra. A análise foca nas expressões gregas Angelos Kyrio, que significa mensageiro do Senhor, e en hypno, que indica que isso ocorre em sonho. Mas olha, eu preciso desafiar a estrutura dessa narrativa um pouco, porque me parece um paradoxo gigantesco. Como assim? A análise enfatiza que a mensagem chega com a maior autoridade imaginável, a autoridade direta de Deus. No entanto, ela chega através de um sonho. E se a gente pensar bem, um sonho é a experiência mais subjetiva, solitária e confusa que o cérebro humano pode produzir. Visto com a nossa lente de hoje, sim. Pois é. Se alguém chega no trabalho amanhã e diz que vai mudar a política inteira da empresa porque teve um sonho, essa pessoa é demitida na hora. Como o uso de Ângelos consegue equilibrar o peso inquestionável dessa ordem com a natureza totalmente ilusória e frágil de um sonho humano? Essa é a grande colisão cultural que a mente moderna tem ao ler textos antigos. Nós, vivendo num mundo pós-psicanálise, fomos treinados a ver os sonhos como o nosso subconsciente reprocessando traumas ou memórias do dia. Para nós, é algo interno e ilusório. Exato, é só uma limpeza de cache do cérebro. Mas no Antigo Oriente Próximo, e dentro da cosmovisão judaica do século I, a perspectiva era outra, sabe? O sonho era entendido como uma fronteira porosa, um canal legítimo e objetivo de revelação, onde o véu entre o mundo espiritual e o material ficava mais fino. Então, para ele, aquilo não era uma alucinação gerada pelo estresse de não saber o que fazer. De forma alguma, e é por isso que a expressão Angelos Kyrio é o contrapeso perfeito aí. O mensageiro do Senhor serve como a âncora de objetividade dentro da experiência subjetiva do sono. Ah, entendi. O texto deixa muito claro que não é um delírio febril de um homem angustiado com as suas opções de divórcio. É uma instrução clara, afiada e inegável. E o que esse mensageiro diz primeiro é um imperativo mepobetes, não temas. E eu imagino que ele não estava com medo de fantasmas nessa hora, certo? Aquele medo natural de ver uma entidade. Tem algo mais prático nesse não temas, imagino. Com certeza. O autor do estudo articula muito bem que não se trata só de tentar acalmar os nervos daquele homem perante o sobrenatural.
É uma ordem direta para superar a paralisia do medo social e religioso. Ele estava apavorado com a vizinhança. Apavorado com o que a comunidade diria, apavorado com as consequências legais e apavorado com a possibilidade de estar quebrando a lei divina se ele casasse com ela. O não temas desativa essa bomba relógio psicológica. Tá, ele desatima a bomba. Mas o mensageiro não diz apenas fica tranquilo, vai dar tudo certo e vai embora. Não, tem uma missão logo em seguida. Ele precisa colocar esse cara de volta no mundo real com uma postura completamente diferente. Ele precisa armar esse homem para a guerra social que vai começar assim que ele acordar. Exatamente. E a estratégia retórica que o mensageiro usa para isso é fenomenal. Analisando o texto, a gente vê que, logo após desarmar o medo, ele invoca a identidade mais profunda de José. Ele o chama de Uios David, filho de Davi. Filho de Davi. Olha, isso soa como uma daquelas viradas clássicas da jornada do herói, não acha? Totalmente. É aquele momento em que o protagonista acha que é só uma pessoa comum, lidando com problemas mundanos, e de repente o velho mentor aparece e diz: você tem o sangue dos antigos reis nas suas veias. É como despertar um gigante adormecido. A analogia cabe perfeitamente. Porque a função dessa fala é exatamente o empoderamento. Lembra, José era um carpinteiro, um trabalhador braçal, vivendo numa província marginalizada sob domínio militar romano. Ele não tinha poder nenhum. Socialmente, ele era irrelevante. Mas ao chamá-lo de Uios David, o texto grego pega esse homem em crise e o conecta instantaneamente à linhagem de reis que construíram e governaram Israel. É pesado. E mais, conecta a antiga promessa de que dessa linhagem viria o Messias. Então não é um cumprimento educado, sabe? É uma convocação. É como dizer, lembre-se da herança de força que corre no seu sangue, porque você vai precisar agir como um rei a partir de agora. Caramba! E a primeira ação que se espera desse rei despertado é o que vem na sequência, certo? É a expressão grega paralabem Mariam. Sim, paralabem, que geralmente a gente vê traduzido como receber ou levar para casa. O estudo detalha que isso vai muito além do simples ato de realizar uma cerimônia de casamento discreta. Significa o ato de assumir publicamente. Significa tomar posse da situação. Colocar a cara a tapa. Isso. Ao receber Maria, ele está jogando o seu próprio nome, a sua reputação e o status de filho de Davi na frente dela, criando um escudo legal e social impenetrável. Ele vira um para-raios para o escândalo. Exato. Ele absolve Maria do julgamento público ao dizer, na prática ela está comigo, sob a minha responsabilidade. O que é de uma coragem absurda se a gente pensar no contexto que a gente montou no começo. Ele resolve a crise não fugindo pelas brechas do contrato, mas abraçando o escândalo e usando a própria identidade como blindagem. É o sacrifício da própria reputação pela vida dela. Mas e isso nos empurra para a pergunta central, o verdadeiro núcleo duro deste documento inteiro. Se ele agora é o protetor público da situação, o que exatamente ele está protegendo? Qual é a natureza dessa criança? É aqui que a gente entra no terreno mais complexo da análise teológica do documento. E o grego koiné entrega isso com as palavras to enautegeneten, que se traduz como o que nela foi gerado, e ek pneumatos hagio, que é do Espírito Santo. Ok. O autor do estudo, o irmão Marcelo Oliveira, usa essa base linguística para apresentar o que ele define como a visão triofanista. Espera, pausa dramática aí, porque eu sei que quem está acompanhando a gente também tropeçou nessa palavra, visão triofanista. Eu confesso que me sinto lendo um jargão acadêmico impenetrável agora. Eu preciso de uma tradução limpa. O que significa triofanista na prática e como o autor aplica isso aqui? Claro, vamos desempacotar esse termo, porque ele é chave. Triofania, ou visão triofanista, na estrutura apresentada pela fonte, não é sobre três deuses separados. Refere-se às manifestações de um único Deus eterno. Entendi, não é politeísmo. Exato. E especificamente neste estudo, o foco está em como esse Deus eterno se manifesta na forma humana. O autor propõe que o termo geneten não indica apenas um milagre biológico comum, mas aponta para o próprio verbo atuando através do que o texto chama de Espírito Santo. Tá. Esse verbo, literalmente criando do zero a estrutura do corpo físico de Cristo lá no útero. Deixa eu ver se a matemática disso bate, porque não é uma ideia simples de engolir à primeira vista. A fonte fala sobre uma unidade composta.
né? Isso soa quase como uma equação de física teórica. É bem por aí. Uma física divina. Se a gente tentar visualizar, você tem algo que é eterno, infinito, completamente fora da física tridimensional espírito, e do outro lado da equação, você tem a realidade biológica suja, limitada por tempo, espaço e gravidade. Como a análise mostra que o idioma grego consegue fazer uma ponte plausível entre essas duas naturezas tão incompatíveis? A genialidade da linguagem Koiné, segundo a análise, está justamente em como ela une esses dois polos. A palavra geneten é um particípio que sinaliza origem, criação, algo que começa a existir no espaço e no tempo. É a âncora material. Isso é a âncora no mundo físico tridimensional. Ela garante que o corpo é real, humano, tangível, porém o termo é indissociável da origem declarada na frase ek pneumatas agiou, ou seja, que provém do Espírito Eterno. As duas coisas operando ao mesmo tempo. Exato! O estudo afirma que essa unidade composta significa que a figura gerada é simultânea e integralmente humana, porque possui matéria física criada no tempo, e plenamente divina, porque a sua origem primária e o espírito que a habita são o próprio Deus se manifestando. Então não é metade humano, metade Deus. Não. Não é um semideus como naquelas mitologias gregas onde se misturava o DNA de Zeus com o mortal. É o próprio Espírito Eterno vestindo, assumindo um corpo físico gerado de forma inédita. O que torna a responsabilidade daquele homem no quarto escuro lá no meio da crise de Dianoestai dele infinitamente maior do que ele podia imaginar no começo. Nossa, sem proporções. Ele estava ali tentando resolver um divórcio de forma discreta para salvar a reputação de uma moça. E o mensageiro vem e diz, não, você precisa protegê-la porque a biologia que está acontecendo ali é literalmente o ponto de ruptura onde o infinito rasgou o tecido da nossa dimensão e entrou na história humana. É uma compressão absurda de significado dentro de muito poucas palavras no idioma original. O estudo evidencia que toda a doutrina da encarnação, conforme a visão triofanista, depende desse equilíbrio fino dessas expressões em grego. Tem que estar perfeitamente balanceado, senão desmorona. Sim, se você tira a origem puramente espiritual, vira apenas um nascimento humano esquisito. Se você tira a concretude física do gerado nela, vira um fantasma. Faz todo sentido. O vocabulário Koiné mantém os dois pilares de pé simultaneamente. Ele une uma alta densidade teológica a uma situação doméstica urgentíssima e terrível. É de explodir a cabeça pensar em como a estrutura gramatical sustenta conceitos que francamente derrubariam as mentes dos maiores filósofos. Então, se a gente fosse tentar amarrar essa jornada incrível que fizemos pelo texto, como você resumiria os passos dessa evolução? O trajeto que o documento traça é muito linear e muito poderoso. Nós começamos lá no chão, com a angústia racional e silenciosa de um homem tentando fazer a coisa certa em meio ao caos ético. E a palavra que define isso perfeitamente é Dianoestai. O gestor de crises pensando nas variáveis. Isso. Vemos então o rompimento desse beco sem saída através de uma intervenção objetiva e autoritária, mas acontecendo num ambiente subjetivo, que é o sonho. Lá ele é lembrado de sua verdadeira identidade ancestral, o Yus David. Filho de Davi. Filho de Davi para ganhar a coragem de ser o escudo público de Maria. E o ápice de tudo é a justificativa colossal para essas ações todas. A mecânica da própria encarnação, o Espírito Eterno formando um tabernáculo físico, o que a fonte que analisamos chama de visão triunfanista. Uma jornada completa, da poeira da Galileia até a mecânica do universo. Pois é, e um detalhe muito sensível que o autor traz no fim de sua análise é uma ponte com o Antigo Testamento. Ele cita Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz: "Não temas, porque eu sou contigo." Ah, não temas, ecoando pelos séculos. Exatamente. A análise mostra que esse conforto divino é a fundação que permite que toda essa operação cósmica ocorra através da cooperação de seres humanos frágeis e que estavam inicialmente apavorados. O que francamente nos traz de volta àquela imagem que abriu a nossa conversa de hoje.
O homem num contexto brutal, prestes a ver sua vida social destruída, ponderando qual peça mover no tabuleiro jurídico do primeiro século. O tabuleiro sem movimentos seguros. Exato. E a lição de hoje é que aquele momento não era apenas sobre um casamento em crise. Ele carregava a tensão de milênios de história, pressões sociais implacáveis e o mecanismo exato do infinito invadindo o espaço-tempo. A análise linguística funcionou como prometido. Revelou um universo inteiro de significado que simplesmente passa, despercebido, na leitura apressada do dia a dia. Sem dúvida alguma. E isso nos deixa com um pensamento final bastante provocativo. Algo para todo mundo que acompanhou a gente levar consigo e matutar ao longo do dia. E qual é? Bom, se a investigação minuciosa de uma única frase antiga escrita em grego koiné conseguiu nos revelar ao mesmo tempo um dilema psicológico sufocante, uma estratégia de sobrevivência social e a engrenagem de uma física divina, quantas camadas imensas de beleza, de genialidade literária e de verdade profunda nós não estamos triturando e perdendo diariamente ao consumirmos textos históricos apenas pelas manchetes ou por leituras dinâmicas superficiais? É uma excelente pergunta para se fazer. Fica aí a reflexão. Muito obrigada por desbravar esse texto comigo hoje. Continuem curiosos, continuem questionando e a gente se encontra na próxima imersão.